Bom, iniciando as nossas aulas gravadas, a novidade aí, eu vou falar para vocês hoje a respeito de um assunto que alguns já sabem, então vamos recordar, quem já sabe vai recordar e quem não sabe vai aprender pela primeira vez. Então nós vamos falar sobre a teoria das cores. Então, lembrando, para quem já sabe, que existem, quantas cores existem? É sempre aquela pergunta, a gente pergunta quantas cores existem, a pessoa pensa 1 milhão de cores, mas na verdade existem 3 cores, que são as cores primárias. Então lá, vamos ver. As 3 cores primárias: azul, amarelo e vermelho. Essas são as 3 cores primárias. São essas as únicas cores que existem. Da onde elas aparecem? Como que a gente conhece da onde apareceram essas cores? Então, existe a explicação física, que é a história. Você tem um raio de luz, então vamos por aqui, um raio de luz vindo aqui. O raio de luz encontra com um prisma, que pode ser de vidro, às vezes é um espelho, algo assim. Ele tem um ângulo aqui. O raio de luz encontra com o prisma e ele projeta várias cores. Então daqui sai a projeção de várias cores, que são as cores do arco-íris. Então, a luz vem, bate aqui, ela pode bater na água também, por isso que existe o arco-íris. Quando chove, fica a água, aí vem o sol é o raio de luz, bate na água e projeta as cores no céu, é por isso que a gente vê o arco-íris. Então, eu vou mostrar aqui a sequência, essas principais cores, que são o azul, o vermelho e o amarelo, estão aqui no arco-íris, só que você vai ver também no arco-íris quando uma encontra com a outra. Quando uma encontra com a outra. Então, aqui, entre o azul e o vermelho vai ter uma cor, entre o vermelho e o amarelo vai ter outra cor, e aqui o amarelo, ele geralmente o arco-íris não termina no amarelo, geralmente o amarelo fica mais no meio, mas aí depende da forma como ele se projeta. E entre o amarelo e o azul terá outra cor. Então, esse disco aqui a gente tem todas as cores. Então vai o amarelo, o vermelho, o azul e as cores que vão intermediárias entre uma e outra. Então, o famoso disco de Newton. Se você girar ele muito rápido, você vai enxergar tudo branco, tudo branco. Se girar com muita rapidez, ele fica branco. Então, aqui você tem amarelo, vermelho e azul e as misturas. Este disco aqui foi feito de um jeito que tem mais misturas entre o vermelho e o azul, menos entre o vermelho e o amarelo, e entre o verde e o azul tem algumas também. Mas isso é porque fizeram desse jeito. Eu tenho um outro aqui, não está tão bem feito, mas é mais ou menos isso. Esse aqui estão iguais, né? O vermelho, o azul e o amarelo. Entre uma e outra, entre o azul e o amarelo, nós temos o verde. Entre o amarelo e o vermelho, nós temos o laranja. Entre o vermelho e o azul, nós temos o roxo. Então, estas cores, essas 3 cores, o vermelho, o amarelo e o azul, são as chamadas primárias. Então, essas são primárias. Primárias, são essas daqui. E aí, as secundárias, eu vou pôr de outra cor. As secundárias, vou escrever aqui a palavra secundárias.
são as misturas das cores. Então, o azul com o amarelo forma a cor verde. O amarelo com o vermelho forma o laranja. O vermelho com o azul vai formar o roxo. Certo? Então, estas cores formadas pelas misturas de cores são chamadas secundárias. Depois eu vou mostrar na tinta como que faz. Isto veio o raio de luz, projetou as cores através do prisma. Às vezes na sua casa pode ter uma janela que tem um certo tipo de vidro que forma um ângulo, bate o sol ali e projeta um arco-íris. Isso é comum acontecer nas casas. E às vezes você vê, você está esguichando uma planta e de repente bate o sol na água do esguicho e projeta um arco-íris. Então, isso é a projeção do ponto de vista da física. Não me perguntem como é feito isso, porque eu não entendo. É um mistério. Talvez o professor de física possa explicar. Eu não consigo explicar. Isso para mim é um mistério. Como que uma luz se transforma em cores? É misterioso. Mas é explicável. É que do ponto de vista da arte não nos interessa saber como, mas o cientista vai poder explicar. Bom, aí fica o seguinte, mas eu posso, com essas três cores, amarelo, vermelho e azul, fazer todas as outras? Então, temos o seguinte, nós temos que juntar. Então, além do amarelo, vermelho e azul, nós temos que juntar, além das misturas que nós podemos fazer com essas três cores, nós temos que juntar o branco e o preto. Para a gente poder fazer tudo que a gente quiser, a gente não precisa de verde, de laranja, de roxo. Não precisa, porque essas a gente mistura. A gente precisa azul, amarelo, vermelho, branco e preto para fazer tudo. Aí é uma explicação bem misteriosa também, que a ciência pode explicar melhor. Misteriosa para o artista, mas para o químico não é misteriosa. Então, por exemplo, na natureza, o branco é a luz. A luz é clara, é branca. E ela se decompõe e produz todas as cores. Agora, e a ausência de luz, você imagina um quarto escuro, não tem nada, então é o preto. Ou se você fecha o olho, pode-se dizer que ali é a ausência de luz. Agora, na prática, se você for fazer uma pintura, não adianta você chamar o arco-íris nem a luz. Você vai fazer pintura, então você vai ter que usar uma química. Então, do ponto de vista da física, é assim. Do ponto de vista da química, você precisa ter o branco e o preto, fabricado fabricado na fábrica de tinta vendida na loja. Então, como que fabrica branco? Aí eu não sei explicar, é uma explicação química. E como que fabrica o preto, eu também não sei explicar. Eu só sei dizer, do ponto de vista da arte, que se você não comprar o branco, o preto, o vermelho, o amarelo e o azul, você não consegue fazer todas as cores. Então, a gente precisa ter na nossa palheta todas essas corzinhas aí para a gente produzir. Então, na química, o azul, amarelo e vermelho, não tem como misturar. Então, se algum aluno pergunta assim, o que eu faço? O que eu misturo para dar amarelo? Não mistura. Amarelo, ou você foi na papelaria e comprou, ou você não tem. Agora, o verde você mistura e consegue. Então, o laranja você consegue, o roxo você consegue. O vermelho também não. O preto também não. O preto você tem que comprar pronto. E o branco também você tem que comprar pronto. É mais ou menos assim que funciona. Agora, então, agora nós vamos... Isso aqui é uma explicação geral. Agora eu vou mostrar a questão da cor no papel, a tinta, o uso da tinta e como nós vamos fazer as misturas. Então, vamos passar para outra etapa.